Olá, meu amigo, minha amiga, voltei aqui para falar da campanha gaúcha. Na verdade, a gente vai fazer uma comparação muito legal depois dessa aulinha, não, desse aulão do Rodrigão, né, sobre a campanha. É importante porque eu não digo que é uma rixa, mas o pessoal da campanha geralmente mantém uma discussão acesa, uma fagulha acesa de que eles têm um clima mais propício ao plantio das uvas pesadas. Se a gente for levar realmente a ferro e fogo, olhando os gráficos, a gente percebe que o pessoal da campanha leva sim uma ligeira vantagem, como o Rodrigo comentou antes. A gente falou do terreno, né? A campanha basicamente tem um relevo um tanto quanto plano, são as coxilhas, aqueles ondulados leves, né, de 100 a 300 metros, nada mais do que isso. Há uma diversidade de solos gigantes, a IP é muito grande ainda. Mas se a gente tivesse que arriscar uma predominância, a gente falaria que basicamente muitos dos solos de lá são arenosos. E lembra, solo arenoso ele absorve mais água, né? Então lá já chove menos, então já que chove menos e a água é mais absorvida, o vinhedo fica ainda mais seco. Isso não só facilita ao produtor, porque a água não atrapalha a concentração dos açúcares, dos nutrientes que trazem a complexidade aromática, mas a gente vai além, né? A água atrapalha muito porque ela traz pragas na época de amadurecimento, então quanto menos água acumulada você tem, melhor, mais qualidade você vai ter no seu vinhedo e, obviamente, mais qualidade você vai ter no seu vinho. Então, o pessoal da campanha alimenta defende que o clima de lá é muito mais propício. Além de você não ter o acúmulo de água, as condições de temperatura são mais favoráveis. O que amadurece a uva, na verdade, não é a temperatura. A gente cita aqui muito dado de temperatura, mas o que amadurece a uva não é temperatura. É radiação solar, né? Sol. Isso faz a uva amadurecer. Agora, os dados que a gente levanta de temperatura são muito mais fáceis de você encontrar. E no seu material, você consegue enxergar dois mapinhas que a gente colocou para você no seu material. Em primeiro lugar, as setas indicam a campanha gaúcha e a Serra Gaúcha. Lógico, o conjunto de indicações geográficas que é mais, digamos assim, mais proeminente no país, né? Mas olha só, no verão, que é basicamente a época que a uva amadurece, a gente tem uma campanha gaúcha mais quente, né? Enquanto a Serra é um pouco mais fria. Então, durante o amadurecimento das uvas, é muito mais interessante, principalmente para castas mais pesadas, Cabernet Sauvignon, Tannat, Cabernet Franc, que você consiga um calor melhor. E do lado a gente colocou o mapa de precipitação. Tá? A diferença também é significativa. A gente tem uma campanha mais seca no regime de chuvas. A serra é mais úmida. Como eu falei, além de você dissipar mais os nutrientes, você tem o efeito das pragas. Mas quando a gente fala de amadurecimento das uvas também, um lugar mais úmido, um vinhedo mais úmido, fica um vinhedo mais frio, independente das médias de temperatura. Então, muito provavelmente não, acontece, na campanha gaúcha você tem vinhedos mais secos. A gente colocou também dois gráficos que a gente retira lá do site da Embrapa. A Embrapa tem um site muito legal para quem gosta de vinho, para quem gosta desse tipo de material, vale a pena entrar e se aventurar. Além de dados da vitivinicultura nacional, a gente consegue comparações muito bem feitas lá dentro e com outras regiões do mundo. Você consegue, por exemplo, comparar a campanha gaúcha com Bordeaux, né, em termos de características climáticas. E aqui a gente estabeleceu a comparação entre a Serra Gaúcha e a campanha gaúcha. Olha só no gráfico. Na época de amadurecimento das uvas, é a que importa para a gente nesse momento, a gente tem aqui a curva vermelha na campanha subindo acima dos 30 graus. Isso significa que lá o verão realmente tem calor. Realmente você tem temperaturas mais altas. E na Serra Gaúcha, temperaturas mais baixas. Então, temperaturas mais altas, você favorece o plantio, você favorece o amadurecimento das uvas mais pesadas. Por outro lado, vejam só as médias de temperatura mínima. Tá? A gente são médias muito parecidas, tanto na campanha quanto na serra. Ou seja, se faz calor durante o dia, à noite continua sendo fria o suficiente para que as uvas conservem a sua acidez. Tá? Então, por mais que faça calor no verão na campanha, o frio noturno está garantido para que as uvas conservem a sua acidez. E o detalhe que talvez seja o mais importante
para essas uvas que demoram mais a amadurecer, que ficam mais tempo lá no vinhedo, é a precipitação. Olha como chove muito mais na Serra Gaúcha, né? Comparado, lógico, com a campanha. Então a campanha realmente tem um clima, talvez porque além de estar mais abaixo naquela faixa de clima temperado, na faixa 30, 50 de latitude dos especialistas clássicos, ela está um pouco mais para dentro do continente. Ela busca continentalidade no que ela perde de altitude. Tá? Portanto, a Cabernet Sauvignon que amadurece lá, ela vai ter aquela característica de fruta madura, ela vai ter característica daquele morangão, né, aquela groselha, e ela perde um pouco dos toques herbáceos. Via de regra, você tem um Cabernet Sauvignon com pouco toque de pirazina, pouco toque de pimentão. Pode ter alguma coisa, tá? A pirazina não é defeito, pirazina agrega complexidade, ela é defeito quando ela se sobrepõe a todo o resto, talvez porque a uva ainda esteja um pouco verde. Mas enfim, você tem a característica de um vinho com aromas mais maduros e um vinho mais macio, porque uma Cabernet Sauvignon que está lá no pé e amadurece bem, os seus taninos ficam mais amaciados. Então, é um vinho muito mais elegante, um vinho muito mais sutil do que um Cabernet Sauvignon, talvez de um clima um pouco mais frio, de um clima um pouco mais chuvoso, que vai trazer toques herbáceos, um tanino um pouco mais agressivo e marcado. Tá? Talvez essa seja a grande diferença do clima de lá. Então, a IP Campanha Gaúcha é muito grande? É muito grande, sim. E é bem provável que no futuro próximo a gente tenha ela se fragmentando em micro-regiões, né, para que componham denominações de origem novas e totalmente diferentes, cada uma com a sua característica. A gente fala muito na Cabernet Sauvignon porque a Cabernet Sauvignon se virou emblemática no país, mas não só no país, em basicamente diversos lugares do Novo Mundo, porque são lugares em que eventualmente não, na maioria das vezes, você tem mais sol, você tem mais calor. Então é uma uva pesada bem emblemática. E aqui no país a campanha fez bastante nome com a Cabernet Sauvignon, mas eu não tenho dúvidas nenhuma de que eles têm realmente lá clima para amadurecer uvas pesadas similares, tal qual a Taná, a Cabernet Franc, mas a Antelota também, que consegue fazer um vinho pesado, um vinho tânico, e mesmo uvas que sejam talvez mais leves, e com climas um pouco mais frios, a exemplo da Sangiovese. Sangiovese é da Toscana, Toscana é ensolarada, talvez não seja tão quente, mas aqui você consegue talvez fazer um Sangiovese mais encorpado, um Sangiovese mais aromático, um pouco mais tânico. Então a campanha tem muita coisa ainda para entregar para a gente e, como eu disse, no futuro teremos notícias bem legais de lá. O que a gente tinha para separar de comparação campanha e serra era mais ou menos isso. Como eu falei, se você tiver interesse, entra no site da Embrapa e compara ela com outras regiões do mundo. E veja como o clima lá é propício e é parecido justamente porque ela se enquadra um pouquinho dentro da faixa de 30-50, que é de clima temperado e parecida com diversas regiões vinícolas do mundo todo. E do mais é só isso, um abraço e até a próxima aula.